Continuação. Seção 2. Das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação. Inciso 1. Pregão. 2. Concorrência. 3. Concurso. 4. Leilão. 5. Diálogo competitivo. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea A do inciso 21 do caput do artigo 6º desta lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital que indicará: inciso 1. A qualificação exigida dos participantes. 2. As diretrizes e formas de apresentação do trabalho. 3. As condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2º. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá: inciso 1. A descrição do bem, com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4. O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3º. Além da divulgação do sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4º. O leilão não exigirá registro cadastral prévio. Não terá fase de habilitação
licitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração: inciso 1. Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. A linha A. Inovação tecnológica ou técnica. A linha B. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. E a linha C. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. A linha A. A solução técnica mais adequada. A linha B. Os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. A linha C. A estrutura jurídica ou financeira do contrato. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses. Seção 3. Dos critérios de julgamento. Artigo 33.
O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1, menor preço. 2, maior desconto. 3, melhor técnica ou conteúdo artístico. 4, técnica e preço. 5, maior lance no caso de leilão. E 6, maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de: Inciso 1. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: Inciso 1. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. Atribuição de notas e quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a
qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3. Atribuição de notas por desempenho do licitante com contratações anteriores, aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: Inciso 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previstos nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por: Inciso 1, melhor técnica, ou 2, técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica, ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: Inciso 1. Proposta de trabalho que deverá contemplar: a linha A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. A linha B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2. Proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, inciso 1, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Capítulo 8 da Administração Direta. Seção 1 do Processo de Contratação Direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Inciso 2.
estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Inciso 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Inciso 4. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Inciso 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Inciso 6. Razão da escolha do contratado. Inciso 7. 7. Justificativa de preço. Inciso 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2. Da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: inciso 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidas por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inciso 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obras de arte e de serviços de valor histórico. E H. Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto desse inciso. Inciso 4. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 3º.
Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º. Nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização e de prazo de amortização dos investimentos. Inciso 2. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Inciso 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Seção 3. Da dispensa de licitação. Artigo 75. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Inciso 3. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, a linha A, não surgiram licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas válidas. B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto a linha A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos, durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. A linha B. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. A linha C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. A linha D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. A linha E. Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. A linha F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo.
quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. A linha I. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. A linha J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. A linha K. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. A linha L. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A linha M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes na referida lei. Inciso 6. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Inciso 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Inciso 8. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado na data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Inciso 9. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 11. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 12.
Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. Inciso 13. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Inciso 14. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Inciso 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 16. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Nos termos do inciso 12 deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 17. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda, atingidas pela seca ou pela falta regular de água. E, inciso 18, para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação do programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social, e à efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados. Inciso 1. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Inciso 2. O somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2º. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação, qualificadas como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3º.
As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 5º. A dispensa prevista na alínea C do inciso 4 do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 6º. Para os fins do inciso 8 do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.